Bom dia, paz esteja com todos. Finalizando essa semana, né, falando um pouquinho sobre a Semana Santa. Hoje é domingo, domingo da ressurreição. E para nós é um motivo de alegria, de comemorarmos, porque Ele vive, Ele está vivo e Ele reina e reinará para todo sempre. A morte foi tragada pela vitória. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre essa frase, né? Que hoje, assim, foi algo que culminou de curiosidade em relação a tudo isso que vivemos esses dias. Eu poderia falar de tantos outros assuntos. Eu li muito hoje pela manhã, por isso que até está tarde agora, né? Em relação ao que eu estou terminando essa semana de oração, de aprendizado. E aí, essa frase assim ecoou muito na minha mente, no meu pensamento. Tragada foi a morte pela vitória. E aí, estava estudando, meditando sobre isso. E quero compartilhar hoje, nesse domingo da ressurreição, que Ele vive, que Ele é eterno, que Ele é imortal. Amém? Então, eu quero desde já falar sobre essa ressurreição e tragada essa morte pela vitória. E justamente esse versículo, né, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 154, onde a palavra de Deus diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Amém? O agrilhão da morte, o pecado, e a força, o pecado da lei. Amém? Mas o que mais me chamou a atenção nessa manhã em relação à ressurreição de Cristo e tudo que estava meditando foi essa frase que ecoou muito forte: tragada foi a morte pela vitória. E aí a palavra vem dizendo que quando o nosso corpo for corruptível, né, ele tem que se revertir dessa incorruptibilidade. E enquanto a gente for mortal, nós vamos precisar de revestir ele da imortalidade. Mas o que será que Jesus nos ensinou com a sua ressurreição, com a sua morte e ressurreição? Sendo ele a morte, ter tragado a morte pela vitória. É interessante em tudo isso que nós estamos vivendo e aprendemos, estudamos durante essa semana. A morte, ela entrou no mundo, amados, por causa do pecado. Nós sabemos disso. Por causa do pecado, e passou por todos, porque todos nós somos pecadores. Porque se falarmos que não somos pecadores, a palavra de Deus diz que nós somos mentirosos. Ou seja, a morte, ela entrou no mundo por conta do pecado. Quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden, nós somos da geração, da descendência adâmica. Por isso também trazemos sobre nós essa herança, né, da morte por conta do pecado. E todos nós somos pecadores. Quem ainda não pecou, né? Quem ainda não pecou, tá? Tire a primeira pedra. Mas a morte, amado, considerado o rei, né? Para mim, eu considero a morte como o rei do terror, e para todo mundo, porque a morte é um terror mesmo. Só de pensar, cogitar na questão da morte, para mim, eu acho que a morte leva ao terror do alto mais nível que a gente possa viver dentro de um terrorismo, de um terror. É você ter medo da morte e os últimos inimigos, e a morte é o último inimigo a ser vencido. Ou seja, todos nós um dia iremos enfrentar esse inimigo. Todos nós um dia iremos enfrentar a morte. Por quê? Porque ela é o último inimigo a ser vencido. A morte, amados, ela ceifa todos. Não tem... não vai existir, né? A morte, ela vai ceifar todos, sejam jovens, sejam velhos, sejam grandes, pequenos, sejam pobres, sejam ricos, sejam vassalos, sejam religiosos, ateus. A morte será para todos. E traz um sofrimento, assim, eu creio que a morte, ela vem trazendo esse sofrimento que arranca lágrimas de saudade de quem fica, um momento de dor. Eu não sei explicar o sentimento da morte, né? Eu já perdi pessoas que eu amo
E a gente sabe quanto que a sensação é ruim, quanto que isso causa uma dor, quanto que isso causa lágrimas. E esse inimigo, todos nós iremos um dia ter que enfrentar. Como diz a palavra, ele vai ser o único inimigo que vai ser vencido sobre as nossas vidas. Porém, a morte, ela foi vencida. E por isso eu e você temos a capacidade de vencê-la. A morte, ela foi vencida. Jesus entrou nas entranhas da morte. A palavra vem dizendo isso nesse contexto, porque eu li só um versículo. Mas Jesus, ele entrou nas entranhas da morte, ele matou a morte, né? É até algo contraditório, é até algo que a gente pode dizer que contradiz. Como é que a morte matou a própria morte? Porque Jesus, ele teve esse poder, ele é a vida, ele é a morte, né, estava sobre ele. E a morte ressuscitou. Ele matou a morte e ressuscitou, tornando assim o único a experimentar a imortabilidade. Pois quem fique claro para mim, para você nessa manhã, que só Jesus ressuscitou, só ele experimentou a imortabilidade e não morreu novamente. Ele vive, ele reina, ele é imortal. A morte foi vencida por ele. E aí você pode me perguntar, mas pastora, como é que fica Lázaro? Como é que fica os outros que ressuscitaram, como Dorca, como o filho da viúva de Naim, como a filha do Jairo, como a Dorcas que Pedro ressuscitou e Lázaro, amados? Esses daí morreram novamente. Então, quem experimentou e ressuscitou e experimentou a imortabilidade, só Jesus. Só Jesus experimentou a imortabilidade, só ele se tornou mortal, porque ele não morreu de novo, ele vive. Já Lázaro, aqueles que quando Jesus está morrendo lá na cruz, a palavra de Deus diz que os sepulcros se abriram. Não existe fato nem que comprove o número de pessoas que ressuscitaram naquele episódio. Existe estudo que conta que foi por volta de 10 mil, não se sabe. Não é um estudo fechado, são cogitações. Ou seja, todas essas pessoas que ressuscitaram, elas morreram novamente. Mas Jesus não. Jesus, ele venceu a morte, tragado a morte, foi pela vitória. Por quê? Porque Jesus experimentou. Ele foi o único que experimentou a imortabilidade. Ele foi o único que se tornou imortal. Ele é o único que ainda vive até o dia de hoje. Muitos ressuscitaram, como aquele que caiu lá sobre os ossos de Eliseu, que ressuscitou. E tantos eu poderia citar aqui outros casos que também ressuscitaram. Até porque, amado, a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 27, 52, é assim: e abriram-se os sepulcros e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. Estudos relatam que foram quase 10 mil pessoas que ressuscitaram quando a morte foi tragada pela vitória. Quando Jesus morreu na cruz. Eu quero te falar que todos esses, eles morreram novamente. Mas Jesus foi o único que ressuscitou, foi o único que experimentou a imortabilidade e venceu a morte, e tragada ela foi por ele. É interessante que quando nós vamos estudar sobre esses fatos que aconteceram, Jesus, ele ressuscitou, e a palavra vem dizendo que a morte foi tragada pela vitória. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, e a vida, e todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. Não é isso que ele promete para todo aquele que nele crê? Que terá essa vida eterna? Ele nos garante isso. Leia João capítulo 11, a partir do versículo 25, ele vem relatando esse fato. Porque ele venceu a morte. Então declara comigo, digita comigo, deixa isso registrado nesta manhã aí. Deixa isso registrado, que nós transformaremos sobre ele. Nós triunfaremos com ele também na morte. Então essa é a certeza que eu tenho e você tem, que nós iremos também com ele triunfarmos sobre a morte, sobre ela. Dá um glória a Deus, porque isso só foi possível, só foi capaz porque ele ressuscitou. E aí, por ele ter ressuscitado, ele também nos dá a oportunidade
de passarmos por isso e termos também um corpo de glória como ele teve. Com Jesus, amado, como Jesus se levantou do túmulo como primícias, né? Ele foi o primeiro. Jesus, quando se levantou do túmulo, ele foi o primeiro, ele foi a primícia de todos que dormem. Porque um dia eu e você também nos levantaremos e acordaremos para também experimentar o que Jesus experimentou, a imortabilidade. Ressuscitar e viver essa imortabilidade. Nós também receberemos um corpo imortal como ele recebeu. Um corpo incorruptível, como foi dito aqui, lido na palavra. Nós também receberemos esse corpo poderoso, esse corpo glorioso, espiritual, esse corpo celestial, semelhante ao corpo de glória que Jesus recebeu na sua ressurreição. Ou seja, a imortabilidade, ela é para mim, é para você e para todo aquele que crê. A Páscoa, amado, ela não fechou as suas cortinas na sexta-feira da paixão, na hora da agonia, quando Jesus morreu, quando Jesus ali sobre ele os nossos pecados, e nós conhecemos e nós aprendemos no decorrer da semana cada fato, cada dia. Mas a Páscoa não fechou as suas cortinas, o show não acabou, o espetáculo ainda continua, Jesus ainda vai voltar. E aí, amado, não fecharam as cortinas, sabe por quê? O túmulo de Cristo ficou vazio no domingo de ressurreição. E agora nós podemos afirmar que preciosas são os olhos, né? São os olhos daqueles que confiam no Senhor, preciosos são os olhos daquele que vê o Senhor, porque esses verão a glória de Deus, verão a glória do Senhor, verão o Senhor não morto, mas em glória. E a gente pode ver isso que acontece com Maria Madalena, não é verdade? Como eu explicava ontem, no sábado de Aleluia, onde houve um silêncio da liturgia da igreja, a incerteza entre a morte e a ressurreição de Jesus, mas havia uma mulher chamada Maria, que ela foi a primeira a crer, ela foi a primeira a acreditar que aquilo que ele falou aconteceria, que ele ressuscitaria. E aí a palavra diz que felizes são os olhos, né, daqueles que contemplam, não Jesus morto, mas aquele que venceu a morte, aquele que vê ele em glória. Isso aconteceu com Maria Madalena, amado. Ela teve essa oportunidade. E aí, amados, o túmulo está vazio. O domingo da ressurreição, agora nós podemos afirmar que é precioso aos olhos da morte, daqueles que vê o Senhor santificado e crê nele. Agora nós podemos alçar, né, nossas vozes e que nós possamos morrer e deixar o corpo que habita com o Senhor. Então, amados, podemos erguer os nossos brados, podemos erguer brados de vitória e dizer para que nos ouçam que Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E que morrer em Cristo é lucro. Por quê? Porque morrer com Cristo é viver e esperar para também viver a imortabilidade naquele grande dia. O que é incomparavelmente melhor, não é verdade? A gente tem uma ressurreição em Cristo, morrer em Cristo é lucro, porque a gente vai ter a certeza que um dia, assim como ele ressuscitou e ele foi a primícia da imortabilidade, um dia todo aquele que nele crê também se levantará do sono que dorme, será arrebatado, será levado a viver e receber esse corpo imortal. A ressurreição de Jesus, amados, é a pedra de esquina da nossa esperança. Porque se Jesus não houvesse ressuscitado, nós não estaríamos agora aqui comentando, estudando, falando sobre isso. Por isso eu considero a ressurreição de Jesus a pedra, né? A pedra de esquina da nossa esperança. Ou seja, é nele que está a nossa esperança. É nele que nós devemos esperar e confiar. O apóstolo Paulo diz que o paladino, né? E aí o que é o paladino? Quando o apóstolo fala isso, o apóstolo Paulo fala que se o paladino da fé cristã, que é o nosso pregador, o nosso salvador, sem o paladino, se ele não tivesse ressuscitado, não haveria esperança. Mas o que é o paladino, amado? Quando Paulo se refere a isso,
O paladino é um herói. O paladino é um guerreiro. É um cavalheiro determinado e de caráter inestimável. E a verdade é que ele sempre segue o caminho da verdade, da lei e da ordem. E o palatino, ele sempre está disposto, né, proteger os fracos e lutar por coisa justa. Por isso Paulo chega a comparar o Senhor, né? Ele fala assim, ó, se o palatino, né, o guerreiro, o herói da igreja, da fé cristã, que é a nossa pregação, nossa salvação, seria vazia a nossa fé, seria vazia a nossa fé e seria em vão se ele não tivesse ressuscitado. Ele é guerreiro, ele é herói, ele morreu por mim, por você. Ele morreu para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. Ou seja, se ele não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria vazia, porque a esperança haveria morrido. O palatino tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, amados, então não serviria e não seríamos capazes de testemunhar que ele vive e nem proclamarmos o que ele está vivo se ele não houvesse ressuscitado. Mas estamos aqui hoje proclamando, testemunhando que ele vive, é porque verdadeiramente ele ressuscitou. E aí você pode me perguntar, e eu já falei aqui há pouco, mas quem viu Jesus ressuscitado? Maria Madalena. A palavra vem dizendo, amado, e tem muitos relatos bíblicos que falam e testemunho da aparição de Jesus. Maria Madalena, ela foi a primeira, você vai encontrar isso lá no livro de João, capítulo 20. Mas Jesus também apareceu no caminho de Emaús para os seus discípulos, capítulo, se eu não me engano, de Lucas 24. Jesus também apareceu no momento que lá em João 24, se eu não me engano, ele aparece novamente para os seus discípulos e Tomé nem estava nessa situação. Amados, são muitos testemunhos, pois aquele que vive na presença do Senhor, esse sim verá ele na sua glória. Foi o que Maria viveu, foi o que os discípulos viveram, que eu posso viver, que você possa viver e que nós possamos crer e acreditar e clamar, pregar, proclamar que ele vive, que ele está vivo, que a nossa fé não é em vão, que a esperança não morreu, que em Cristo nós iremos ressuscitar naquilo que estamos aguardando e esperando. Se Cristo não tivesse ressuscitado, amado, então nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Até porque a palavra de Deus, nesse capítulo mesmo de Coríntios, lá no versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outra versão ele diz, os mais miseráveis. Então entenda, amado, que a palavra vem dizendo que a morte foi tragada pela vitória, mas de fato Cristo Jesus, ele ressuscitou como primícia de todos aqueles que dormem, de nós que também estamos aqui assistindo, ainda estamos vivos. Ele foi o primeiro, ou seja, ele foi a primícia da imortabilidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para aqueles que nele crê. E primeiro Cristo levantou-se dos mortos, né? Ele foi o primeiro a se levantar dos mortos. E aí, depois os que são em Cristo, na sua segunda vinda, ouvirão a sua voz e sairão do túmulo para a ressurreição, para a vida eterna. Aleluia! Dá para você dar um glória a Deus, porque é crer naquilo que o Senhor está nos ensinando, aquilo que Ele está nos falando, que todos ouvirão a sua voz, e sairão do túmulo para a ressurreição da vida. Aí me faz pensar, cogitar a ideia. E algo aqui que veio no meu pensamento nesse exato momento, que eu acredito que quando ele ressuscitou Lázaro, né? Ele chama Lázaro pelo nome, na verdade. Porque eu creio que se ele não tivesse chamado somente Lázaro, vem para fora, quando os mortos que ali se encontravam, ouviriam a sua voz e também ressuscitariam, como foi na sua morte. Estudo relata que foi mais de 10 mil, não existe um número comprovado. Mas quando Jesus ali tragou a morte pela vitória, a palavra vem dizer que muitos e muitos ressuscitaram naquele exato momento. Mas imortabilidade, experimentar a ressurreição de fato, só Jesus, como eu expliquei há pouco. Mas para isso, amado,
como ter convicção, né? Como é que ter uma convicção inabalável que tenho e que você tem que ter, e essa tem que ser a nossa certeza, a minha e a sua afirmação. Essa convicção inabalável que Jesus vive e que ele passou da morte para a vida eterna, que ele é o Cristo que foi a primícia, a ressurreição. Amados, a ressurreição de Cristo não é só um fato histórico. A ressurreição de Cristo é algo incontroverso. Não há contradição, não há controvérsias quanto a esse fato, desse acontecimento, porque não foi só um fato. Então deixa declarado aí comigo, diga comigo, ele ressuscitou, por isso eu também um dia vou ressuscitar. Diga, declara isso, ele ressuscitou e ele vai nos salvar. E a salvação e a vida eterna é para todo aquele que nele crê. Amados, é um Cristo que não foi vencido. É um Cristo que venceu a morte. Porque, amados, se Cristo tivesse sido vencido pela morte, nós não poderíamos nos salvar e nem sequer salvar outras pessoas por meio da sua palavra. Ele ressuscitou, ele apareceu por diversas vezes para pessoas, como eu citei aqui, para Madalena, no caminho de Maús, para os seus discípulos e tantas outras aparições dele. Amados, ele não foi vencido pela morte. Porque se ele tivesse sido vencido pela morte, nós não estaríamos agora tendo a esperança e a certeza que ele voltará e nos levará e também nos dará a imortabilidade. Como ele foi a primícia, como ele foi o primeiro, todos nós também receberemos a imortabilidade. Amados, o túmulo está vazio. Jesus, ele garantiu, né? Ele garantiu que tudo que deixássemos para trás, a nossa tumba também. E o poder da morte foi derrotado, destronado. E agora nós temos uma vida e nós temos uma esperança nele. É nele que tem que estar a minha e a tua esperança. Amados, quanto ao futuro da sua ressurreição, ela é garantida. Ela é garantida para mim, ela é garantida para você. Porque ele vive e nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, não há temor. Não é isso que o louvor e a palavra de Deus diz? Porque ele vive, podemos crer no amanhã. E porque ele vive, não há temor. Por que não há temor? Para concluir e finalizar essa palavra de ressurreição, de tragada foi a morte pela vitória, o fato de sermos, que um dia iremos ressuscitar dos mortos, libertarmos e vivermos totalmente, nos liberta e nos faz viver sem medo do único inimigo das nossas vidas que vai ter que ser vencido, que é a morte. Porque em Cristo nós temos a garantia da ressurreição, da vida eterna, e ainda que morramos, nós vamos aguardar dormindo para que aquilo que ele recebeu como primícia, um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo que vai experimentar a imortabilidade. Essa é a certeza que eu e você temos que ter, que no último dia não ficamos, nos braços, não ficaremos de braços cruzados, pensando na morte, no último inimigo a ser vencido, mas sim que nós venhamos ter a certeza que ele nos deu também esse direito de, juntamente com ele, experimentarmos a imortabilidade. E enquanto ele não volta, e que tenha certeza, você crendo, acreditando ou não, a certeza é que ele vai voltar. E enquanto aguardamos por isso, nós não devemos ficar paralisados pela inação, mas nós precisamos nos tornarmos abundantes, essa é a verdade, nesta obra do Senhor, e fazendo com que o nome dele seja reconhecido, e revivendo, contando os seus ensinamentos, para que todo aquele que está perdido, porque Jesus veio para trazer salvação e vida eterna, e nos dar a imortabilidade. Para todo aquele que ainda está morto espiritualmente, também possa crer e receber a esperança que um dia nós também receberemos a imortabilidade
e viveremos a vida eterna com Ele. E eu quero finalizar aqui respondendo uma pergunta que fazem muito no meu privado. E eu acho que até encaixa para finalizar aqui. Quando ele fala que nós não devemos ficar paralisados pela inação, mas que nós venhamos nos tornar abundantes na obra do Senhor, levando a palavra de salvação para outros, eu quero responder que eu acho que foram mais de 10 pessoas que perguntaram no meu privado. Quem precisa ser liberto é o cristão. Nós precisamos de libertação. O ímpio, ele não precisa ser liberto. O ímpio, ele precisa que nós não sejamos paralisados na inação, mas que nós venhamos levar a palavra de vida eterna. O que precisa ser liberto é quem já conheceu Jesus, aceitou Jesus, agora o passo é ser liberto. O que o ímpio precisa é de salvação. E quando ele diz que nós não devemos ser paralisados, que nós não devemos ser inúteis na sua obra, e sim que nós venhamos trabalhar até que ele volte, cabe a mim e você pregar essa palavra, levar esse evangelho, dizer que ele vive, que ele vai voltar e que ele ressuscitou para que todos nós também sejamos ressuscitados. Que você possa levar a vida eterna para aqueles que estão lá fora e eles verdadeiramente conheçam a Cristo e eles sejam libertos, curados, sarados e recebam também a vida eterna. Deus te abençoe, um dia abençoado, feliz Páscoa para todos, tenha um dia abençoado. Esse coraçãozinho vai para vocês, para Joana, para Quinca, aqui para Sandra, né, que tem nos acompanhado sempre, Gabriela Lavareda, grande querida, e todos que estão aqui, e todos que ainda irão assistir. Um bom domingo de Páscoa e que a gente saiba realmente qual é a verdadeira razão e qual é o verdadeiro sentido. E que você possa declarar que ele vive e temor não há, porque tragada foi a morte pela vitória. Deus te abençoe.